Você já reparou que não são os grandes problemas que destroem sua força interna, mas sim os hábitos invisíveis que você alimenta sem perceber? Sêneca dizia que nenhum inimigo é tão perigoso quanto aquele que vive dentro de nós. E muitas vezes, esses inimigos internos se disfarçam de conforto, pressa, orgulho ou distração. Hoje, eu quero te mostrar as 12 armadilhas sutis que corroem sua mente, sua disciplina e sua paz, segundo a filosofia estoica. Coisas que você talvez faça todos os dias, e que silenciosamente drenam sua força e te afastam do que realmente importa. Se você identificar apenas uma delas e decidir mudar, sua vida já começa a se transformar. Então respire fundo e permita que cada bloco deste vídeo seja um espelho, não para te julgar, mas para te despertar. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. A distração constante. Para Marco Aurélio, nada é mais trágico do que perder a vida se ocupando com coisas sem importância. E hoje, a distração é a escravidão voluntária mais comum do mundo. Cada notificação puxa um pedaço da sua atenção para longe de você. A mente fragmentada perde força, perde foco, perde propósito. Os estoicos alertavam: nada destrói tanto a excelência quanto a falta de presença. A distração cria um vazio dentro de você, e quanto mais você tenta preenchê-lo, mais ele cresce. Sua força interna começa quando você recupera a capacidade de ficar com você mesmo. A autocomparação. Sêneca dizia que nunca seremos felizes se compararmos nossas vidas com as dos outros. Quando você se mede pela régua alheia, você perde a própria identidade. A comparação rouba poder interno porque te coloca sempre em dívida com o mundo. Você passa a viver para ser visto, não para ser verdadeiro. Os estoicos ensinavam: a única competição legítima é com quem você foi ontem. A autocomparação te enfraquece porque te desenraiza de si mesmo. A força cresce quando você honra sua própria trajetória. A raiva como resposta automática. Epíteto dizia que ninguém te irrita, você é quem se irrita. A raiva é o impulso mais rápido para destruir sua paz. Quando você reage sem pensar, você entrega sua liberdade ao outro. A mente tomada pela ira fica cega, frágil e manipulável. A força interna nasce quando você domina o intervalo entre estímulo e resposta. Escolher a calma não é sinal de fraqueza, mas de poder. A raiva é um fogo que queima primeiro quem o carrega. O hábito de reclamar. Marco Aurélio dizia: se dói, transforme. Se não pode transformar, aceite. Reclamar drena energia, destrói resistência e cria impotência. Quem reclama vive sempre no papel de vítima. E quem vive como vítima perde a capacidade de agir. Os estoicos sabiam que a força cresce quando você faz o que pode, onde está, com o que tem. Reclamar te mantém preso ao problema. A ação te leva para a solução. Fugir de desconfortos. Sêneca dizia que a dificuldade forma o espírito. Evitar desconfortos cria uma vida frágil. A força interna nasce quando você enfrenta aquilo que tem medo de encarar. Sem desafios, você não cresce, você amolece. Os estoicos treinavam desconfortos para fortalecer o caráter. Quando você foge, você se enfraquece. Quando você enfrenta, você se liberta. A expectativa excessiva. A expectativa te prende ao que você não controla. Para Epíteto, quem sofre é sempre o que espera demais. Quando você se agarra a um resultado específico, você cria dependência emocional. Isso te enfraquece porque você entrega sua paz a fatores externos. A força interna nasce quando você dá o melhor, e deixa o resto para o destino. Expectativa é um grilhão invisível. Aceitação é uma chave que liberta. O excesso de opiniões. Marco Aurélio alertava: opiniões são a raiz do sofrimento. A mente humana julga sem parar, mas cada julgamento te tira a paz. Quando você rotula tudo, você cria conflito interno. Sua força se dissolve entre pequenas irritações que nem deveriam existir. Os estoicos treinavam a neutralidade mental. Nem tudo precisa de um veredito. Às vezes, deixar ser é mais poderoso do que tentar controlar. O desejo de ser aprovado. Sêneca dizia: quem vive para agradar os outros é escravo de todos. Buscar aprovação enfraquece porque te faz abandonar a própria verdade. Você começa a viver versões de si mesmo que não te pertencem. E cada máscara que você veste te afasta da sua força real.
Os estoicos valorizavam a retidão interna, não o aplauso externo. A aprovação é um vício emocional. A liberdade começa quando você para de pedir permissão para existir. O auto-engano. Nenhuma mentira machuca tanto quanto a mentira que você conta para si mesmo. O auto-engano preserva o ego, mas destrói o caráter. Os estoicos chamavam isso de vício da alma adormecida. A força interna exige coragem para ver a si mesmo sem filtros. Olhar para as próprias falhas não é humilhação, é libertação. A verdade é dura, mas ela cura. A ilusão consola, mas enfraquece. A pressa. Para Marco Aurélio, viver correndo é a forma mais comum de desperdiçar a vida. A pressa cria ansiedade, desatenção e superficialidade. Nada sólido nasce de um ritmo apressado. A força interna se constrói em silêncio e constância. A pressa é inimiga da clareza. O presente é o único lugar onde sua força pode crescer. Quem vive rápido demais não vive, apenas passa pela vida. Evitar responsabilidade. Os estoicos diziam que responsabilidade é poder. Fugir dela te torna fraco, ansioso e indefeso. Quem não assume sua vida, entrega seu destino aos outros. A força interna exige autorresponsabilidade radical. Você não controla o mundo, mas controla sua postura diante dele. A responsabilidade te dá direção. A fuga te dá apenas arrependimento. A falta de propósito. Sêneca dizia que não existe vento favorável para quem não sabe para onde vai. Viver sem propósito te enfraquece porque te deixa vulnerável a qualquer distração. A mente sem rumo se torna presa fácil de hábitos destrutivos. A força interna nasce quando você sabe o que está cultivando. Os estoicos viviam guiados pela virtude, sua bússola interna. Propósito é clareza. Clareza é poder. A força interna não nasce de coisas grandiosas, mas de pequenos cuidados diários com a própria alma. Cada uma dessas armadilhas é silenciosa, mas devastadora. E cada uma delas pode ser transformada. Os estoicos não buscavam perfeição, mas presença, consciência e propósito. Você não precisa mudar tudo hoje. Basta escolher uma armadilha e quebrá-la. E assim, pouco a pouco, você se transforma na sua própria fortaleza.